A gente começa com essa frase do Amir Klink, que é, poxa, fantástica. Ela captura a essência do que é uma jornada de verdade. Viajar não é sobre carimbar o passaporte, né? É sobre se descobrir no caminho. E é exatamente esse nosso papo de hoje. Pois é, vamos mergulhar juntos na arte do relato de viagem. A gente vai descobrir como esse gênero transforma experiências pessoais em histórias que fazem a gente viajar junto, que ensinam e que, claro, inspiram. É muito mais que um diário, viu? Então, bora lá. O nosso roteiro, a nossa jornada por aqui vai ter 5 paradas. Primeiro, o chamado para a viagem, para a gente entender o que é um relato. Depois, a bagagem essencial, ou seja, as características dele. Em seguida, o mapa da narrativa, a estrutura. Aí a gente explora a linguagem do viajante. E por fim, chegamos ao destino final, que é o impacto que tudo isso causa. Então, para começar a nossa exploração, a pergunta é bem direta. O que, afinal de contas, é um relato de viagem? O que define esse tipo de texto? Olha, a chave já está na própria palavra relato. É uma narração que parte de uma experiência que alguém realmente viveu. Não é ficção, não é invenção. É pegar algo real que aconteceu e contar, seja por escrito ou falando, sempre pelo ponto de vista de quem estava lá. E esse trecho, do Maurício Oliveira, mostra isso na prática. É direto, é pessoal, é cheio de ação. A gente quase consegue sentir o vento gelado, ouvir o barulho dos cães. É exatamente isso. A experiência vivida se transformando numa cena na nossa cabeça. Beleza. Agora que a gente já sabe o que tal a gente abrir a mala? Vamos ver o que é essencial, o que não pode faltar na hora de construir um bom relato de viagem. O ponto principal é este. Tudo parte do mundo real. O narrador existe, os fatos aconteceram, o foco vai sempre para os momentos mais importantes, sabe? E eles são descritos com detalhes, com indicações de quando e onde aconteceram. E o que dá o tom especial é a subjetividade, a visão de quem conta. Por isso é sempre em primeira pessoa, cheio de impressões, sentimentos e, claro, muitos adjetivos para pintar o cenário. E tem um truque de linguagem muito legal que muda completamente a experiência: o tempo verbal. O normal é usar o passado, o pretérito perfeito para contar o que já aconteceu. Mas às vezes, quem escreve usa o presente, o que a gente chama de presente histórico. Isso dá uma sensação de que a coisa está acontecendo agora, sabe? Traz a gente para dentro da cena. Toda boa viagem precisa de um roteiro, de um mapa, né? Com a história de um relato não é diferente. Vamos dar uma olhada em como essa jornada é organizada para guiar a gente do começo ao fim. A estrutura bem clássica, na verdade. Começa com a situação inicial, que apresenta o lugar, as pessoas. Depois vem o desenvolvimento, que é a viagem em si, a sequência de acontecimentos. Aí tem o clímax, aquele momento de tirar o fôlego, o ponto alto da aventura. E para fechar, o desfecho, que é o fim da viagem e da história. Mas um bom relato vai muito além dos fatos. Ele usa a linguagem de um jeito criativo para fazer a gente sentir o que a pessoa sentiu. Vamos dar uma olhada em algumas dessas ferramentas do viajante escritor. Para entender essa linguagem do viajante, a gente precisa saber a diferença entre o sentido denotativo e o conotativo. Parece complicado, mas é simples. Denotativo é o sentido do dicionário, o literal. Já o conotativo é o sentido figurado, aquele que dá cor, que dá emoção para o texto. É aqui que a mágica acontece. E uma das ferramentas mais poderosas para criar esse sentido figurado é a metáfora. Ela não compara uma coisa com a outra. Ela afirma que uma coisa é a outra. Essa associação direta de ideias cria imagens muito fortes na nossa mente. Se liga nesse exemplo. O aeroporto não é literalmente uma rampa. Mas usar a metáfora rampa encravada passa uma imagem imediata do perigo, da precariedade do lugar. É muito mais impactante do que só dizer que a pista era curta e inclinada, concorda? Outro recurso sensacional é a personificação. É quando a gente dá características humanas, sentimentos ou ações para coisas que não têm vida. Basicamente, é dar vida ao inanimado. Olha que perfeito. Os músculos reclamarem. Músculo não reclama, óbvio. Mas essa personificação faz a gente entender e até sentir o cansaço e a dor de uma forma muito mais próxima, muito mais humana. E agora, a gente chega ao nosso destino final. Afinal, para que serve um relato de viagem? Qual é o propósito maior por trás de simplesmente contar uma história? Olha, o impacto vai muito, mas muito além do entretenimento. Um bom relato pode fazer a gente refletir sobre a vida, pode nos dar dicas sobre um lugar, pode mudar a imagem que a gente tem de um povo e, em alguns casos, pode até virar um documento histórico. E falando em documento histórico, não existe exemplo melhor do que a Carta de Pero Vaz de Caminha. É, na sua essência, um relato de viagem que acabou servindo como a certidão de nascimento de um país. O valor disso é incalculável. E voltando para o Amir Klink, esse trecho é genial.
Ele mostra como um relato pode capturar um momento único, um detalhe, e transformar aquilo numa lição para a vida. Aquele som que ele nunca mais ouviu virou uma reflexão sobre como cada instante é precioso. Depois de tudo isso, a gente fica com uma pergunta no ar, né? O que, no fim das contas, faz um relato de viagem ser realmente inesquecível? A resposta é essa. É a capacidade de pegar uma jornada que foi de uma pessoa só, com tudo que ela viveu, e transformar em algo universal, algo que conecta com todo mundo. Não é só mostrar o que se viu, mas principalmente o que se sentiu. E a gente encerra com mais essa frase do Amir Klink, que nos lembra que toda jornada, seja na vida real ou na escrita, precisa de um fim para que seu significado se complete. E assim, a gente conclui essa nossa viagem de hoje. Até a próxima! Quer tirar 900 mais no Enem? Saiba como!